Hi everyone, how are you doing? Great students, I'm doing good too. Let's start our first lesson of the week. Algumas informações importantes que eu vou repassar para vocês, então prestem bastante atenção, tá certo? No início aqui do vídeo. Então, nós estamos entrando no final aqui do nosso book, temos apenas mais algumas lessons, se eu não me engano apenas 5. E estamos nos aproximando do fim do ano, final do nosso curso também se aproxima, tá? Na próxima semana eu já venho falar para vocês o dia da nossa avaliação e devo comunicar a vocês que a avaliação deverá ser feita da forma que foi a primeira avaliação, aquela do meio do ano, onde vocês terão um horário para iniciá-la e um horário para terminá-la. Eu vou fazer uma votação com vocês para a escolha do dia em que isso vai acontecer, mas tem que ser no início de dezembro, tá? E tem que ser feito dessa forma para que eu possa realmente avaliar alguma possível falha, né? Algo em que vocês estejam precisando um pouquinho mais ali de reforço. Então, eu preciso fazer dessa forma, eu não posso dar um prazo maior, porque isso deixa de ser uma avaliação. Tá certo? Como vocês sabem, o curso ele serve para também dizer se você chegou a alcançar um determinado nível, né? Vocês estão fazendo aí o nível básico. Então, alguns alunos da turma requer que eu faça essa avaliação, tá bom, meus amores? Então, se porventura você não puder fazer no dia em que foi escolhido por todos, você vai chegar para mim depois e falar: Jéssica, eu posso fazer com você tal dia, com o horário marcado. Também não tem problema, tá? Contanto que dê certo para todos, mas todos devem fazer, ok? Então, como é que eu vou fazer a partir dessa semana? Eu, desde que começou as aulas AD, meus students, eu faço sempre 2 aulas por semana, tá? Inclusive, é árduo para mim, porque gravar essas aulas, não sei se vocês observam, cada aula de vocês tem mais ou menos 20 minutos. Então, dá trabalho, tá? Fora que não é legal eu estar olhando pro meu celular todo o tempo, sem ter um retorno, tá certo? Só eu imaginando se vocês realmente assistem aos vídeos. Muitos eu sei que talvez não assistam todos, né? Por conta que realmente isso não é uma coisa do nosso hábito. Então, como é que vai ser nessas semanas? A partir dessa semana vocês terão uma aula minha e a outra aula será um vídeo complementar sobre o assunto da semana. Tá? Então eu vou vir talvez na quarta-feira com uma atividade apenas, com um vídeo complementar para reforçar aquilo e também para revisar coisas que a gente aprendeu ao longo do ano para a gente finalizar o nosso book, tá certo? Então peço aí só mais um pouquinho de paciência de vocês, estamos nos aproximando do final. Se Deus quiser, próximo ano nós voltaremos, não é? Presencialmente, estou aqui correndo atrás de várias coisas para dar certo, tá bom? Para vocês. E se Deus quiser, vamos retornar em janeiro, tá bom? Presencialmente. Enquanto não, vamos concluir, não é? Para que o esforço de vocês não tenha sido em vão, tá? Então, só recapitulando, toda quarta-feira vai ser o complemento da segunda, ok? Então, in the lesson of today, na aula de hoje, at page 106, 106, we have the lesson on the way. On the way. Probably students, you listen this on the way in a song, okay? On a sign, em uma placa. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, on the way. What this mean, teacher? What this mean? O que isso significa, teacher? What this mean? Significa na estrada, no caminho, tá? Geralmente isso se relaciona ou com a nossa vida, tipo o caminho que nós estamos levando a nossa vida, a nossa trajetória, ou literalmente seguindo um caminho na estrada, tá? Quando você tá lá dirigindo e você tá on the way, está a caminho de algum lugar. Então aí vai depender do contexto que você vai estar vendo essa frase, ok? In the lesson of today, na aula de hoje, nós vamos aprender algumas placas de trânsitos, placas in English, nós chamamos sign,
sign. É uma palavra que tem poucos sons, porém tem mais letras do que sons, tá? Signs, signs, que pode também ser traduzido como signos, tá? Mas nesse caso aqui são placas. Então, Jéssica, como é que eu vou diferenciar se é signo ou se é placa? Vai do seu contexto. Geralmente, quando é placa, tem road sign. Road sign. Placas, né? Placas de trânsito. Então, quando é signo, geralmente ela vem sozinha. Ok? Signs. No book de vocês, então, temos aí Lesson 2 on the way. Vamos pronunciar. Como não tem como eu desenhar as placas, porque eu não sou boa de desenho, eu não coloquei o vocabulário de hoje no board, mas eu vou deixar o desenho aqui, tá? Vou repeating with you, ok? So, you repeat after me. So, let's pronunciate the road signs. Diz aí. Read the signs, discuss their meanings with the partner. Então, além da gente aprender a pronunciar the road signs, nós vamos aprender o que elas significam, tá? Quando você viajar, você vai ver milhões de placas, né? E você vai conseguir entender, né? Se você prestar bastante atenção aqui, você vai entender o que cada uma delas significa. Então, let's repeat. Pronunciate. No smoking. No smoking. Smoke. A palavra smoke, student, significa fumar, tá? Então, geralmente em placas, depois da palavra no, o verbo vem com ing no gerúndio, tá? Então, no smoking, não fume, ok? É um comando, é como se fosse uma ordem, né, que a gente deve obedecer. No smoking. Então, por que o verbo tá no ing, Jéssica? Não significa uma ação, simplesmente porque é uma placa. Nas placas, aliás, nas placas não. Em frases em que você vai ver um comando, tá mandando você fazer alguma coisa, como se fosse uma regra que você deve cumprir, o verbo vai estar com ing. Então, no smoke, no drink, no running, ok? No drinking, aliás. Então, vai estar o verbo com ing, ok? The next road sign is do not enter. Repeat, do not enter. So, imagine, students, you are at the hospital, okay? And you are walking and walking, você tá andando lá dentro do hospital, walking and walking, and you see a door. E aí você vê uma porta e nela diz do not enter. Do not enter. Isso significa que você não pode entrar ali, tá bom? Então essa placa significa não entre. Geralmente ela vai estar vinculada em portas, obviamente, né? Portões, gates, doors, lugares que você não deve entrar, tá bom? Do not enter. Terrenos, etc. The next one is yield. Repeat, guys. Yield. Yield significa que você deve dar preferência a outra pessoa, desde que a outra pessoa ultrapasse você. Aqui no português, geralmente a gente vê isso como ultrapassar, ultrapassagem, né? Em inglês é a mesma coisa, só que não é traduzido literalmente ao pé da letra. Mas assim, significa que você está em uma estrada, tá? E você vê essa placa, yield, e tem muitos carros atrás de você, ou um ou dois, então você tem que dar preferência que eles passem, certo? Ou seja, eles podem ultrapassar. Yield. Next one is do not litter. Do not litter. So you are at the place, at the building. Você tá aí em um prédio, em algum lugar, e lá tem essa placa. Ou em um park, também é comum vê-las em parks, squares, praças. Do not litter. Significa que você não deve sujar aquele ambiente, desorganizar, tá certo? Bagunçar, tá bom? Então, por isso que tem até um desenho, né? A pessoinha jogando papel em todo canto, algum lixo. Então, do not litter. Do not litter. A pronúncia dela pode ser dois jeitos. Essa que eu falei é americana, mas tem a outra, né? A pronúncia da Europa é do not litter. Do not litter. Tanto faz. Eu prefiro do not litter porque pra mim é mais fácil, ok? É mais costumeiro pra mim. Próxima é the next one is no parking. Talvez essa seja que vocês já viram em vários lugares. Do not
parking. Parking. A palavra parking, significa estacionar. Então, do not está na negativa, como todas aí na realidade, né? Só tem uma que não está. Do not parking, então, significa não estacione naquele lugar, tá bom? É uma das placas mais encontradas em todos os lugares. Do not parking. Ou no parking. Aqui no caso tem no parking anytime. No parking anytime, ou seja, não estacione de jeito nenhum. E nenhum horário também, tá certo? Então é proibido. And the last one, a mais conhecida de todas, stop, que significa pare, não é? Então, stop. Como também é comum vê-las em traffic lights, que são os semáforos, né? Tem quando a luz está red, também significa stop. Então, só que aí ela tem a palavra stop. Então, pare. That's okay, students? Eu vou adicionar mais aqui algumas que eu achei interessantes para vocês verem que também são comuns, tá certo? A próxima é no bikes. No bikes. What this means, Jessica? Não bicicletas? Exactly. Proibido, então, aí, andar de bicicleta nesse local. No bikes. The next one também, uma que é super comum nos Estados Unidos. One way. One way. One way significa que aquela rua, aquela estrada só tem uma mão, né? Só tem uma via. Só segue para uma direção. Não é daquelas que é duas, em que um vai e outro vem. Só é uma via, né? One way. Next one tá mais para como é que eu posso dizer? Uma indicação, né? Não é uma placa em si, mas é um símbolo que tem a ver com traffic, né? Com o trânsito, que é crossing line. Crossing line. Ou seja, é aquelas listras, né? Branquinhas, que quer dizer que a gente... É o pedestre, né? Faixa de pedestres. Crossing line. E também vocês podem ver bastante a turn right, turn left, que vocês aprenderam até em give directions, como dar direções, né? So, vocês também podem vê-las em signs, em placas. Turn right, turn left, e eu troquei, né? No caso é turn right, vire à direita, e turn left, vire à esquerda. Ok, guys? Então, o que eu quero que vocês façam em relação a essa atividade aí, como na letra A é só para vocês lerem, vocês vão anotar todas elas, tá? Se você não quiser desenhar, colar a figura, mas escreva elas e a tradução para que vocês não esqueçam. Letter B, vocabulary. Vamos pro vocabulário. Study the words and phrases, then fill in the blanks below. Tem uns tracinhos para vocês preencherem, tá bom? Provavelmente com as figuras. Então temos aí parking, estacionamento, estacionar. Yield, que é ultrapassar. Smoking, fumar. Litter, bagunçar, sujar. Trash can. Trash can é a lata de lixo, tá certo? Trash can. Be careful, students, porque tem vários tipos de trashings, ok? De lugares onde você joga o lixo. Pode ser uma trash can, pode ser uma paper can, vai depender aí. Essa trash can é porque geralmente ela é de lata, né? Ela é de um material de alumínio, alguma coisa do tipo. Então, trash can é esse tipo de lixeira, tá? E a outra é enter, que é a entrada, certo? Que se vier no antes de enter, significa que você não deve entrar. No enter, do not enter, tá? Agora, uma dica importante que eu vou dar pra vocês é sobre o do e o don't, tá? Jéssica, por que nessas placas a maioria delas tem do not? Eu não já sei que do not é só eu juntar, abreviar que vai dar don't? Então não é melhor colocar o don't? Isso. Então, nas placas, esse don't, tá? Eles geralmente usam mais ele separado. Do not. Na forma mesmo total. Por quê? Para eles, quando algo não está abreviado, tá na forma comum, longa, dá mais ênfase àquilo, tá
certo? Então é uma forma de realmente enfatizar. Porque quando eu falo assim pra vocês, do not enter, e eu falo don't enter. Então, quando eu digo do not enter, eu estou enfatizando mais ali que você não deve fazer aquilo, tá? Então é só uma forma de tornar aquilo mais, como se fosse uma rule, como se fosse uma obrigação sua não fazer aquilo, tá? Questão de ênfase. Do mesmo jeito que quando a gente tá falando, se você ouvir alguém falando pra você sem utilizar a abreviação, talvez ela queira que você faça alguma coisa ali, que você preste atenção naquilo que ela está dizendo, por ela estar um pouquinho zangada, com raiva, tá? É só uma dica. Aí vocês vão completar as frases, tá? Com esse vocabulary. Se vocabulary contest, write words for each sign. Aí nós temos other signs, vocês vão pesquisar e vocês vão escrever, tá, o significado delas, in English, of course. Which signs can you see on your school campus? Where are they? Então pergunta aí em que lugares, não precisa ser só na sua escola, porque vocês não estudam mais escola. Então, em que lugares você vê essas placas aí? Ou você já viu? Tente pensar em lugares que você já foi, que você viu aí essas placas. That's okay? Page 107. Vamos agora para o nosso grammar lesson. No próximo lado aí nós temos sempre o quadrinho com a parte gramatical. Hoje vocês vão aprender sobre negative imperatives, tá? São os imperativos. Em português a gente chama imperativos, ok? Just a second. Então, imperatives, em português a gente aprendeu que são os imperativos. É quando a gente dá uma ordem, né? Ou a pessoa deve fazer aquilo, ela não deve fazer aquilo, tá? Como hoje vocês vão ver negative imperatives, é não fazer. Justamente por isso as placas lá estão todas na negativa. Por que que tá primeiro a gente vai aprender na negativa? Porque somente o imperativo é só você tirar a palavra don't ou do not. Pronto, então ali comanda que você faça. Mas se tiver com a negativa antes, não faça. Então é muito simples de vocês aprenderem essa aula. Porque o que é o imperative? Nada mais do que uma frase que dá um comando, uma frase que dá uma ordem. Example. Então, se for a palavra don't, como eu expliquei pra vocês, ou você vai poder usar o don't ou do not, tá? Mas você vai ver mais o do not. Então, don't, se você usar o don't, você vai usar o don't ou do not, tá? Aqui. Was verb. Se você usar, tanto faz, tá certo? Porém, esse é mais usado. Você vai usar que estrutura? A negativa mais o verbo na forma normal, sem ing. Exemplo, don't smoke, não fume. Poderia ser também do not smoke, tá na mesma, do not smoke, não come. Don't sit, não sente. Don't sit, do not sit. Então é só para que vocês aprendam que quando você usar o don't ou do not, depois o verbo vem sem ing, tá? O verbo vem normalzinho como ele é. Agora, se você usar a palavra negativa no, tá? Sem ser com o do, no, somente no, aí o verbo tem que vir com o ing, tá bom? Essa é uma regrinha importante que vocês aprendam. Então, no parking, verbo com ing, no parking. Então, Jéssica, se eu quisesse tirar o no e colocar o don't, no park, tira o ing. Bom? Então, anotem essa regrinha importante, tá? Ó, quando for o do not ou don't, o verbo vem normal. Quando for o no, vem com ing. No drinking. Não beba. No drinking. Tá certo? Jéssica, e como seria a forma afirmativa? Tiro a negativa. Smoke. Fume. Mas, na verdade, não fume, né? Sit. Sente. Tá? Só tirar a palavra que tá dando uma ideia de negação. Simples assim. No quadro também explica para vocês sobre a conjunction
conjunction, que é a conjunção or. É uma palavra que às vezes eu percebo que, como vocês estão aprendendo inglês agora, vocês esquecem ela, esquecem de escrevê-la, certo? Então, o or é uma conjunção que serve para quê? Para dar escolhas para alguém, tá bom? Então, é quando eu tenho mais opções daquela coisa na minha frase, eu vou separar as opções por or. Or significa o que, Jéssica? What that mean? Ou. Então, eu digo assim, em português. Você prefere assistir o filme em casa ou no cinema? Então, eu usei a palavra ou. Em inglês, eu troco esse ou por or. Então, eu iria dizer como essa frase em inglês. Do you prefer watch movies at home or at the cinema? Ok? Então, ela é uma conjunção. Ela vem para ligar, não é? Essas duas opções aí e dar escolhas para a pessoa. Então, vai ter mais de duas opções até. Example. Do you prefer juice? É uma question, né? Cadê o ponto de interrogação? Teacher. Do you prefer juice or soda? Do you prefer juice or soda? Você prefere suco ou refrigerante? Do you prefer juice or soda? Repeat. Do you prefer juice or soda? Tá? Cuidado na hora de pronunciar, não é o, é or. Você tem que subir a sua língua no final. Or, certo? Or. Do you prefer juice or soda? Don't talk or make noise. Don't talk or make noise. Ó, utilizei mais um negativo imperativo. Não fale, don't talk, verbo falar, tá? Porque que não tá com ing é porque é don't. Don't talk or make noise. Não fale ou faça barulho. Don't talk or make noise. Ok? Então, essa aí é a forma de você usar o or, quando você dá mais de uma escolha para alguém, tá bom? Uma option. Então, vamos aí. Você pode fazer a leitura do quadro, que vai estar tudo isso que eu acabei de explicar. Você vai preencher aí, tá? Fill the blanks with the correct forms of the verbs in the box. Então, tem alguns verbos aí que estão no parêntese, tá? Você vai escrever eles. Ou ele vai estar sem o ing, aí você tem que prestar atenção na negativa. Ou ele vai estar com o ing, tá bom? É tudo sobre isso aqui que nós estamos vendo. E F, use the rules. Making rules, fazendo regras, criando regras. On a separate piece of paper, write 10 rules for your classroom. Share your rules with classmates then, with your class. Agree on 10 rules. Write the final list below. Olha aí, vocês vão criar, bem interessante essa atividade. Vocês têm do 1 até o 10, vocês vão criar uma lista de 10 regras, tá? Que você deve fazer ou não fazer em uma sala de aula, tá certo? No caso, todas, aliás, que você não deve fazer. Regras, todas elas vocês usem aí o imperativo negativo, tá bom? Se você quiser acrescentar mais alguma regra que não seja da sala de aula, no problem, certo? Então, façam aí o exercício. Vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham aí aprendido. Esse conteúdo é bem simples, tá? Mas ele é super importante no nosso dia a dia. E eu adoro quando o tema é do nosso dia a dia, porque a gente consegue colocar mais em prática. Ok? Então, quando vocês viajarem para um país diferente, que vocês verem uma placa, vocês vão lembrar da teacher, vocês vão lembrar dessa lesson, ok? See you next class, guys. Have an excellent day. Bye.